Não me lembro de ter visto uma prequela tão boa. Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal Em Primeiro Plano, meu nome é Adriano e antes de mais nada, não se esqueçam de se inscrever no canal e marcar o sininho e deixar o like. O filme conta a história da jovem furiosa Anya Taylor-Joy que cai na mão de uma horda de motoqueiros, liderada pelo cruel Dementus. Eles encontram a cidadela presidida por Immortal Joy. Enquanto os dois tiranos lutam por domínio, Furiosa se vê numa busca por vingança. Sobre o filme, eu já tenho que dizer aqui que eu achei ele incrível. Já tirando o elefante da sala, minha opinião sobre ele é o melhor filme de ação que eu vi no cinema desde John Wick 4 Baba Yaga. Então eu fiquei bem impressionado mesmo. Porque o filme tem uma escala muito grande, ele acabou aumentando do Estrada da Fúria, e eu achei impressionante, porque aquele filme lá já também tinha uma escala muito grande, tinha vários veículos na tela, e nesse aqui ele conseguiu aumentar. Mas claro que tem um contra no meio disso tudo, que depois eu falo. Quando aparecem planos distantes, que são vários, até mesmo no começo, quando tem a gangue de motoqueiros, que tem praticamente, não vou dizer que é igual, mas me fez lembrar o Senhor dos Anéis, com aqueles exércitos infinitos. E aqui também acontece de planos bem distantes, como eu disse, e aparecer todos aqueles soldados e aparecer também os motoqueiros, liderados por um sádico ambicioso, que faz de tudo para dominar o maior número de territórios possíveis. Eles dando a volta numa montanha, é tudo muito grandioso. Fazia tempo que eu não via um filme tão grandioso assim. O filme custou 168 milhões de dólares, e enquanto eu via ele, eu não estava ainda sabendo do valor do filme, eu fui pesquisar depois. E eu pensei, caramba, esse filme aqui ele não economiza no orçamento. Eu até achei que seria mais caro, enquanto eu estava vendo ele. Porque é uma escala muito grande, toda hora acontecendo coisas, eu pensei que o filme eram 250, 300 milhões de dólares. Então, com certeza, o público vai presenciar um espetáculo na tela. Do começo ao fim, o filme tem muita ação. Eu até fiquei impressionado no começo, que eu vi que tinha passado mais ou menos uns 30 minutos e o filme tinha ação sem parar. E depois tem uma outra cena, numa sequência de ação que se passa numa máquina de guerra, que é o caminhão, em que acontece uma cena de ação muito incrível. No Estrada da Fúria acontecia, mas nesse aqui ele acaba ficando mais longo, em que toda hora você escuta soco, gritaria, tiro, explosão, carro capotando, é uma barulheira interrupta. E aí quando a cena acaba fica todo aquele silêncio. Eu até escutei meu ouvido zumbindo, porque deu um contraste muito grande da cena barulhenta, de ação, empolgante mesmo, passando para uma cena bem silenciosa. A história do filme que eu contei para vocês é basicamente isso. Mas durante o filme ela faz parecer mais difícil do que realmente é, mas isso não é um demérito. Porque tem várias cenas de ação e o filme ajuda a contar histórias e fortalecer a mitologia, e ainda aprofundar os personagens. Se você gostava da Anya Taylor-Joy em Estrada da Fúria, sem ela ter um background, as prequelas, que fazem todo um passado para a personagem, de estragar ela e estragar o filme anterior. E nesse caso aqui, ele só agrega para o filme anterior, são as tempestades, porque tem várias tempestades de areia, e no filme anterior elas eram bem perigosas, tinha bastante raio, furacão e tudo mais, e nesse filme aqui isso não acontece. Mas acaba não prejudicando em nada nesse filme, porque no contexto do filme não serviria, mas é a única coisa talvez que não se conecta tão bem com o filme anterior. Porque esse filme ele é muito caprichado em todos os sentidos. Talvez no começo ele me incomodou um pouco por questões de efeitos especiais, porque no Estrada da Fúria era praticamente 70% de efeito prático. Todos os carros eram reais e acabava ficando bem impressionante mesmo. Depois de um tempo você se acostuma. Mas no início eu não vou mentir que eu fiquei um pouco incomodado. Até tem uma cena que uma mulher entra numas rochas para afunilar os inimigos, eles ficarem em linha, e me lembrou bastante o filme 300 também. Não só pela semelhança da cena, mas também pelas pedras, parecia tudo efeito especial. Mas teve outros detalhes que o efeito especial nesse filme ajudou, como é o caso de várias cenas de ação a bordo de veículos, porque ficou simplesmente perfeita a fotografia nessas cenas. Você entende toda a geografia, por exemplo, tem um carro na frente e tem um atrás que está perseguindo ele. E toda a cena, por exemplo, enquadra os dois, tu está sabendo direitinho o que está acontecendo. Toda hora aparece o personagem que está dentro do carro, você vê ele por dentro do vidro, a câmera vai passeando, ela vai para frente, mostra o que está fugindo, depois ela volta para trás. Então você vai entender toda a geografia. E a cena de ação não é uma simples perseguição, é uma coisa absurda. Você vai ver várias explosões,
inimigos pulando por cima de um carro para outro, então vai ser uma coisa bem impressionante mesmo. É um espetáculo, é um blockbuster que nesse filme tem que ser assistido no cinema. Se você está em dúvida de ir para o cinema, se tiver um dinheiro guardado, pegue e vá, porque o filme foi feito para ser visto lá mesmo. Com o melhor som e imagem possível, porque vai demorar para vir outro filme desse nível no cinema. E George Miller é que nem vinho, quanto mais velho, melhor ele fica. Esse filme tem muita identidade, é a cara dele mesmo. É o primeiro filme que tinha um baixíssimo orçamento. Ele fez feitos incríveis. Foi como John Wick em cenas de luta e ação. A mesma coisa aconteceu com perseguições de carro em Mad Max em 2015. E não é só em cenas de ação que esse filme se destaca, porque Anya Taylor-Joy, com pouquíssimas falas, ela se destaca muito no filme. Ela praticamente fala com o olhar e a fisicalidade dela. Então, quando você vê ela em perigo, ou quando ela tem a situação sob controle, você vai entender tudo só olhando para a cara dela. E o Chris Hemsworth rouba a cena para si, porque ao contrário dela, ele é o extremo oposto. Ele tá falando toda hora e ele tem muito carisma. Ele usando uma prótese no nariz e andando com uma moto mais excêntrica que você vai ver, parece num carnaval. No bom sentido. Outro ator que eu fiquei bem impressionado é o Tim Burke, que faz o Praetorian Jack. Ele é um substituto do Mad Max. Por falta de Mad Max, colocaram esse ator. Ele tem muito carisma e atua muito bem. Daria um ótimo Max. No saldo geral, esse filme é incrível. Ele tem muita ação, ele não para nunca e a escala é gigantesca. Então eu fiquei bastante impressionado porque no trailer eu não gostei muito. Eu não achei o trailer do filme muito bom. É outro filme que fala sobre vingança, mas o jeito que a história é contada acaba deixando tudo muito envolvente, impressionante, por isso que histórias de vingança são tão contadas, porque ela funciona muito bem, ela é muito pessoal, muito íntima. Então, para esse filme eu dou uma nota 9, ele é impressionante, o melhor filme de ação que eu vi esse ano. Então, repetindo aqui, se possível, assistam no cinema. Então seria isso, pessoal, até a próxima e tchau!